A gente vai ler Apocalipse 13. Então, vamos começar lendo o versículo 1 e 2, tá bom? Eu vou ler aqui na minha versão NTLH. Apocalipse 13, 1 e 2. Se tiver um fundo, gente, porque tem uma música tocando lá na sala. Depois do monstro que subia do mar. Apocalipse 13, tá escrito: os dois monstros. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Oi, Dani. Rafa, você pode compartilhar aí? Gente, enquanto o Rafa... desculpa, eu tava fazendo alguns conteúdos pro Instagram. Deixa eu botar aqui, meu Deus. Foi. Tá bom. Gente, o Rafa vai compartilhar aí uma imagem rapidinho. Enquanto ele compartilha, eu só vou ali avisar meu pai que comecei aqui, tá? Calma aí, dá pra melhorar essa imagem, né? Pô, sou o Rafael, deixa uma imagem assim. Então, gente... Calma aí, Ju, não falando tudo só. Vou anotar aqui antes de você começar, pra fazer esse corte. 5:49. Sem problema. Todo mundo consegue ver essa imagem, gente? Sim, sim. Você anotou aí? Por que você ia fazer? Que eu não entendi. Foi, já anotei. Foi? Gente, quando a gente está falando da Bíblia, a gente encontra várias profecias em muitos lugares, né? Inclusive, isso aqui que a gente está lendo, né, Apocalipse, é um livro simbólico. E é bom lembrar que a gente está no capítulo 13. Tudo que acontece, que Apocalipse descreve, só tem acontecimentos inéditos do 1 até o 12. Do 13 até o capítulo 22, são só explicações mais elaboradas dos 12 primeiros capítulos. Então, do capítulo 13 ao 22 não vai ter nada de novo, só vai estar explicando melhor o que vai acontecer, que já foi escrito nos 12 capítulos e que a gente já leu. Então, o capítulo 13 é a mesma coisa, não tem nada de novo. Porém, por ser um livro simbólico, ele é cheio de simbologia. Tinha um monstro, um leão e não sei o que, cara de ser humano. Esse bicho que a gente acabou de ler. Ele é o quê? Um bicho simbólico, ele é uma simbologia, ele quer dizer algo. E muitas profecias que estão em Apocalipse, elas não estão somente em Apocalipse. Muitos outros profetas no Antigo Testamento viram coisas muito semelhantes, muito parecidas e consideramos até a mesma. Então, em Daniel, se você está com sua Bíblia aí, abre em Daniel 2:28. A gente vai ler um trechinho. Daniel 2:28. Que diz assim: há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa, então tinha uma estátua imensa, e de extraordinário esplendor, ela era bonita. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, então, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro, e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, então foi cortada uma pedra quando ele estava olhando para essa estátua. Sem auxílio de mãos, a pedra foi cortada sozinha. Feriu a estátua, então essa estátua que a gente acabou de ver, ela feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmoaçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram com uma palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Então veio uma pedra e ela derrubou a estátua pela parte de baixo. E o vento levou tudo, não ficou nada daquela estátua. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Isso está escrito lá em Daniel 2, 28 em diante. E agora todo mundo olhe para essa imagem aí. Essa imagem que o Rafa está compartilhando é a estátua que a gente acabou de ler lá em Daniel. E é importante falar disso antes de começar. Por quê? Porque Daniel viu a mesma coisa que a gente está lendo aqui. Vamos lá. A cabeça, vocês já deram um zoom aí, gente, na imagem. A cabeça, como vocês podem ver, é de ouro. E o que acontece? Essa estátua, obviamente, que lá no contexto, olhando no contexto em que Daniel estava, em que Nabucodonosor estava, Nabucodonosor que teve esse sonho, e ele queria que alguém interpretasse esse sonho. Mas ele queria que alguém interpretasse e soubesse o sonho sem que ele contasse, então ele não contou. E ninguém do reino conseguia. Mas Daniel, que era um israelense, né, que foi levado cativo para a Babilônia, Deus deu a ele a unção, né, de desvendar, de descobrir, de interpretar sonhos. E então Deus revelou o sonho para Daniel, sem que Daniel soubesse, desvendou o sonho e a interpretação. Então tem uma interpretação lá no contexto, que Nabucodonosor, ele era um homem muito... ele queria saber a beleza dos reinos, ele era um rei, né? Então tem esse contexto. Mas olhando para um ponto de vista apocalíptico, trazendo essa visão, tem um sentido muito diferente. Então vamos lá, a cabeça era de ouro. A cabeça significa, ela dá a entender que é o Império Babilônico. Por quê? A gente vai ver no decorrer da história, desde o tempo de Daniel até os fins dos tempos, que houveram, né, e ainda terão muitos impérios mundiais, ou seja, impérios fortes, potentes, que tiveram uma força mundial, eles conseguiram liderar mundialmente. E no contexto de Daniel, esse império era a Babilônia, né? O contexto era a Babilônia. Deus ainda falou que se o povo continuasse pecando, o povo seria cativo e seria levado para o Império Babilônico, que seria um império potente, um império forte. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo desobedeceu e foi levado cativo. Então, a cabeça de ouro simboliza o Império Babilônico. E também simboliza o Império de Deus, assim, se a gente for pensar num ponto. Por quê? Porque o Império Babilônico, Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico, ele reinava sozinho. Então só tinha ele era o único rei, ele era o rei dos reis. Então isso dá a entender, dá a intenção do quê? Que é Deus. O governo de Deus é assim. O ouro, ele simboliza a santidade, ele simboliza a purificação, ele simboliza a beleza, as coisas mais importantes do templo, de tudo aquilo que Deus mandava construir, era de ouro, porque o ouro é considerado sagrado na Bíblia. Então, tudo que tinha referência a Deus, eles usavam ouro. Então, o ouro também pode simbolizar, e a cabeça, o governo de Deus, porque assim como Nabucodonosor governava sozinho com uma barra de ferro, assim o reino de Deus será. Jesus será o único rei e governará todas as nações com uma barra de ferro. Então, a cabeça simboliza o Império Babilônico. O peito e a prata, o peito e os braços, na verdade, é de prata. E a prata, ela simboliza o Império Média e Persa, o Império Medo-Persa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou dar uma resumida assim, gente, porque se for para falar muito, vocês não vão entender. Vocês vão entender depois. Isso parece que não tem nada a ver, mas no final vocês vão entender. O peito e o braço simbolizam o Império Medo-Pérsia. Um braço, por que dois? Por que simboliza dois? Porque um braço simbolizava o Império Médio e o segundo braço simbolizava o Império Persa. E o Império Persa hoje é o Irã de hoje. O quadril, ele era de bronze e simboliza o Império Grego ou o Macedônio. E a perna, ela era de ferro, o que simboliza o Império Romano. Quando a gente vê Jesus, a história de Jesus, tudo aquilo foi o Império Romano, ele foi um império muito forte. O ferro simboliza o Império Romano porque ele era um império
potente, um império forte, sabe? Tanto que o Império Romano, ele não foi vencido por ninguém, ele caiu sozinho, ninguém conseguiu vencer ele. Então ele era um império resistente. Só que a gente pode ver que vai de ouro até o pé de barro. Então isso significa que quanto mais caía, diminuía a qualidade, porém aumentava a força. Porque o ouro, ele é um instrumento frágil. Mas o ferro, ele é um instrumento muito forte, muito resistente. Então, o ferro, ele simbolizava o Império Romano. E agora a gente entra na visão. O que acontece na visão? Cada visão, Daniel teve uma visão, e quando você vê, a gente lê uma parte, mas tem outra parte lá que fala da visão de Daniel. E ele começa a ver 4 bichos, 4 animais. E esses animais que ele começa a ver são animais muito parecidos com a visão que a gente acabou de ler desses 2 monstros. Na verdade, Apocalipse 13 vai falar de 3 monstros. Então, essa visão que Daniel teve tem muito a ver com isso. O pé, porque o pé era metade ferro e metade barro? Porque o ferro simboliza o Império Romano. E era barro, por quê? Porque simboliza isso, dá a entender que nos fins dos tempos o Império Romano vai se reerguer. Porém, ele não vai se reerguer com tanta força, porque o barro, ele é um instrumento, uma massa frágil. Então, assim como ele vai ser forte, ele vai ser ao mesmo tempo frágil, o que dá a entender que ele vai depender de diversos reinados, de diversos reinos, que a gente vai ver vários reinos aqui em Apocalipse 13. Então, Daniel, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê o primeiro animal, que era como um leão, e ele começa a descrever justamente essa visão que a gente acabou de ter. E o que quer dizer esse primeiro animal? Esse primeiro animal justamente simboliza o Império Babilônico. O segundo animal que a gente leu aqui, que tem que parece com um urso, ele mostra que é o Império Medo-Persa. Então aí já começa a ligação. Cada animal, ele meio que simboliza um império também. Daniel vê um terceiro animal que significa que é como um leopardo. E esse é o Império Grego que a gente viu. E o quarto animal é o Império Romano, que quer dizer o ferro. Então, o ouro, a prata, o bronze e o ferro. Cada um é um animal e cada um é um império. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando o anticristo vir, a gente vai ver muito de anticristo, quando o anticristo vir, ele vai vir governando ele vai vir governando as nações. Como o anticristo está embaixo, a gente vê na visão de Daniel que a pedra é cortada sozinha, e aonde que a pedra chega? Gente, eu vou acender a luz, espera um pouquinho. Gente, vocês podem, qualquer dúvida, vocês podem me falar, tá? Porque eu sei que parece um pouco chato. Ou difícil. Chato ou difícil. Mas vocês podem mandar aqui no chat, ou vocês podem ligar o microfone a qualquer hora, tá? Aqui. Eu não entendi a relação dos animais com esse... Não entendi a relação dos animais com, sei lá, o peito, o braço, esse brego d'água. Tá. Peraí, é porque eu tenho que mandar as referências para vocês. E aqui... Vamos lá. Quando tá falando na visão de Daniel, é porque tem que ver como que é? É porque tem que ler a visão mesmo, né? Eu não li a visão, eu só li a visão da estátua, mas tem a visão dos animais, e aí ela explica cada um. Ó, Daniel, anotem aí, para quem ficou com dúvida também. Daniel 7. Tá? Daniel 7. O que tem a ver? Vamos lá. O animal com o material. Na primeira visão, ele vê um leão com asas de águia, que corresponde à cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. Ou seja, o primeiro animal simboliza o Império Babilônico. O símbolo de Nabucodonosor era um leão com asas. Então, é por isso que esse animal simboliza o Nabucodonosor. E simboliza o reinado de ouro. Por quê? Porque o reinado de ouro era o reinado de Nabucodonosor. Ai, meu Deus, agora eu fiquei até perdendo aqui. Eu vou mandar aqui a referência para vocês, só um minuto. Não, mas eu já entendi. Qualquer coisa eu... Mas, enfim, eu já consegui entender.
Ó, é porque assim, Daniel vai tendo a visão e cada visão dele, ele fala de um material. E nesse material a gente liga a estátua, entende? E cada estátua, cada parte da estátua desse material é ligado a um animal que ele vê. Então, o ouro é ligado ao Nabucodonosor. E quem é o animal que Daniel vê ligado a Nabucodonosor? Um leão com asas, porque o reinado de Nabucodonosor era um reinado poderoso, sobre um reinado mundial. E aí a gente vê isso em Daniel 7, do 1 ao 4. Aí o segundo animal, Daniel 7, 5. O terceiro animal, Daniel 7, 6. Então, no capítulo 7, a gente vai ver essa visão de Daniel, que é a mesma visão que a gente leu em Apocalipse. Só que a gente vai ver de uma forma muito, muito mais explicada do que aqui. A gente vai ver cada animal aqui. O que isso mostra? A estátua. O último império, gente. Isso mostra que cada parte da estátua é um império mundial, que já governou o mundo até os dias de hoje. Hoje a gente não tem nenhum império que domine mundialmente. Porém, o pé de metade de ferro e metade de barro dá a entender que o Império Romano, que é a perna de ferro que a gente vê na imagem aí, vai se levantar. Só que ele vai se levantar de uma forma frágil, ou seja, o barro ele é frágil, o ferro ele é resistente. Então, ele vai se levantar poderoso, porém, ele vai precisar de alianças para se manter, o Império Romano. E isso dá a entender que será um império que vai se levantar no fim dos tempos. Essa pedra que a gente leu da visão, ela se corta sozinha e essa pedra vai vir derrubar por onde? Ela vai vir derrubar pelo pé da estátua. Agora eu acho que você vai entender, se você ainda não entendeu até aqui. Essa pedra que a gente leu na visão, ela vai derrubar por onde? Pelo pé, que é metade ferro e que é metade barro. Esse Império Romano, que vai se levantar nos fins dos tempos, provavelmente ele vai se levantar, o anticristo vai se levantar governando esse império também. Então, a pedra, quem aqui já ouviu falar? A rocha é Cristo. Então, essa rocha vai derrubar esse império. Isso quer dizer que o quê? Que o império do anticristo será totalmente derrubado por Cristo, será totalmente aniquilado por Cristo, que é a rocha. E essa rocha se transformará numa montanha. Ninguém consegue transportar uma montanha, ninguém consegue derrubar uma montanha. Então, Cristo é essa rocha inabalável, que não vai ser mais transportada. E essa estátua, ou seja, todos os governos, até o governo do anticristo, será levado pelo vento, como diz na visão. Ou seja, não vai ficar vestígio, ninguém vai nem lembrar que existiu outro reino, a não ser o reino de Cristo. Então, profeticamente, essa visão quer dizer isso, que nenhum outro reino vai se levantar, que nenhum outro reino será potente, que nenhum outro reino vai restar quando o governo de Cristo, quando Cristo vier estabelecer o governo dele sobre nós. Acho que deu para dar uma entendida, mais ou menos, pelo menos. E aí a gente começa, vamos ler agora o versículo 3 em diante. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então, aqui nessa parte da visão, o que ele está querendo dizer? A cabeça dele é ferida. Quem é esse monstro? Esse monstro é o anticristo. A gente vê na descrição, no versículo 1, que ele tem 10 chifres. O que isso simboliza? Isso significa que esses 10 chifres são 10 reinados. Então, provavelmente, nesse tempo, haverão 10 governadores, 10 reis que governarão mundialmente. Então, por isso que fala que provavelmente é Roma, porque Roma vai se levantar, e Roma era conhecida como o Império de Ferro. Então, Roma vai se levantar e provavelmente terão como uma potência mundial. Então, um governo que vai governar o mundo inteiro. E haverão 10 governadores. 10 chifres significam 10 reis, ou 10 governadores, ou 10 governos. Porém, o anticristo, quando se levantar, ele vai abater 3. Então, vão restar 7. Então, esses chifres querem significar o governo. Então, esse monstro significa o anticristo. O dragão quer dizer que é Satanás, para não ficar na dúvida. O verso 3 e 4 tá falando da ferida. Provavelmente, enquanto o anticristo ele estiver governando,
provavelmente ele vai sofrer algum atentado, alguma coisa, porque ele não é esse monstro, gente. Ele vai vir realmente encarnado como um ser humano, para disfarçar, para convencer as pessoas. Então, provavelmente ele vai sofrer um atentado tão horrível que só esperariam a morte. Porém, de forma milagrosa, ele vai se sarar, ele vai cicatrizar e aquela ferida, aquela cicatriz não vai matar ele. E isso vai fazer com que aquele povo, aquelas pessoas adorem a ele, porque vão ver o poder dele, vão ver como ele foi salvo de forma extraordinária. Então, muitos vão começar a adorar o anticristo. Aqueles que não adoravam vão acreditar nisso, porque vão ver quanto ele é poderoso, quanto ele é extraordinário, de uma forma assim, por forma através dessa ferida que foi cicatrizada, ele vai conquistar milhares de pessoas a se renderem ao governo dele, ao império dele. É muito simbolismo, gente. Então, o que vai acontecer? Vamos continuar lendo. Verso 5. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade, dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Eu li até os 7. O que a gente vai entender no 7? Ele vai ter o quê? Ele vai ter poder mundialmente. Como vai se levantar? Ele vai se levantar como uma potência mundial. Ele vai ter poder sobre o mundo. E ele vai ter poder para perseguir todas as nações. No versículo 7 fala o finzinho. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raça. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Eu não sei se vocês lembram, lá no capítulo 11 apareceu 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, elas vão anunciar lá em Jerusalém e no fim elas vão ser mortas. Aqui, o anticristo, ele vai ter autoridade para perseguir, para matar todos os santos que restarem aqui na terra. O que ainda não dá total poder ao anticristo? A gente viu no capítulo passado o filho varão. O filho varão é a igreja arrebatada. A igreja é como o sal da terra. Não é isso que Jesus fala, o sal da terra? O sal, o que ele fazia naquela época? Quando uma pessoa tinha que fazer as suas necessidades, né, o número 2, ela cavava um buraco e fazia a sua necessidade, e o que ela fazia depois? Ela jogava sal. Por quê? O sal, ele matava todas as bactérias. Então, evitava a contaminação do solo, contaminação das casas, contaminação de tudo. Além disso, o sal também era jogado na carne. Por quê? Porque não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha refrigerador. Então, ele conservava a carne, conservava, impedia de apodrecer, demorava mais o processo de apodrecimento. E o sal também serve para dar sabor. Tanto que Jesus fala lá em Mateus 5... se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, de nada adianta. Assim é a igreja na terra. A igreja na terra é exatamente isso. A igreja é o sal, ela protege a terra das ações ilimitadas do maligno. Mas vai se chegar um tempo em que a igreja será tirada. E o que vai acontecer? Não vai ter mais não vai ter ação de Deus mais. Deus vai se silenciar, vai acabar o tempo da graça, o tempo do poder de Deus e vai entrar o tempo do juízo. Então não vai ter mais Deus, não vai ter mais misericórdia. E enquanto a igreja está aqui na terra, ainda há misericórdia de Deus. Então, quando o filho varão, que a gente viu no capítulo passado, for retirado, é exatamente isso que vai acontecer. O anticristo vai ter poder ilimitado. A gente vê que, viu no capítulo 9, que vai ser dado ao anjo das trevas, né? Vai ser dado a chave do abismo. E ele vai liberar demônios para atormentar as pessoas na terra. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o inimigo ainda não tem todo o poder ilimitado, porque Deus ainda age através de nós aqui na terra. A gente ainda está no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. Então, os santos de Deus que ficarem aqui, as pessoas que não forem arrebatadas, o inimigo terá total poder
para agir, para matar, para perseguir, mudando leis, mudando tudo, mudando rótulos, mudando mandamentos, ele vai mudar tudo. É isso que quer dizer no versículo 7. Gente, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Podem falar aí. Nada, podem falar, mandar aqui no chat. É que eu sumi do chat, né? Alguém mandou alguma coisa no chat, gente? Bolsonaro, mas já faz um tempo aqui. Ô, minha gente, vamos lá. 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aquele que desde antes da criação do mundo tem o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Gente, o que vai acontecer quando o anticristo vir? Ele vai vir e ele vai fazer um acordo de paz com Israel por 7 anos. Na metade desse tempo, em 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Rafa, quando você quiser parar, você fala, tá? Por causa que apareceu aí o tempo. Não, só se a reunião cair, eu vou enviar outro link lá no grupo, tá, gente? Então, fica de boa. Então, se a reunião cair, o Rafa vai mandar outro link aí, porque provavelmente apareceu para vocês também, que só tem 10 minutos. Então, o que isso quer dizer? Na metade desse tempo, o anticristo vai quebrar esse acordo. E quando ele quebrar esse acordo com Israel, com os judeus, muitos provavelmente vai acontecer isso, porque a gente vai ver agora que vão construir, o falso profeta vai querer construir uma estátua, né, do anticristo, e vão querer que todos o adorem. E os judeus não vão adorar, porque os judeus eles seguem o Antigo Testamento, né? Eles seguem a Bíblia, só que é só o Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento está escrito: não adore a ninguém senão o Senhor seu Deus. Então eles não vão adorar. Então toda essa aliança será quebrada e aí vai começar o tempo de tortura do anticristo. E o que a Bíblia está falando? Quem ficar, eu espero que nós não fiquemos, né? Espero que nós não estejamos aqui. Mas quem ficar, eu acredito, né, é o meu ponto de vista, que a gente participa de uma parte da grande tribulação, no mínimo, talvez, né, não todas, tem diversas visões sobre isso, mas eu acredito que a gente participa de uma parte, e a questão desde agora, tem muitos cristãos já sendo perseguidos, e qual é a resposta de Deus? Aguente. Não ceda, não desista da perseguição, não desista. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Jesus fala no Sermão do Monte, em Mateus 5. Então, Jesus está falando, aquele que tivesse que ser morto, vai ser morto. Aquele que tiver que ser preso, vai ser preso. O que vocês não podem fazer é desistir. Aguentem o sofrimento com paciência e sejam fiel. É isso que o anticristo vai tentar tirar da gente, a nossa fidelidade a Deus. Tudo aquilo que a gente crê, ele vai querer distorcer e impedir. Então aqui já está falando, desde agora a gente já tem que colocar isso em prática, não importa qual seja a dificuldade que a gente está fazendo. Nós devemos permanecer fiéis a Deus, adorando a Deus, não desistindo da palavra, não desistindo do evangelho, por mais dificuldades que se levantem. Então, se você está aqui, você já pensou em desistir, já pensou em largar tudo, já pensou que não vale a pena, já pensou que é muito difícil, sabe? Ai, Deus, é muito difícil te servir. É melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Deus, né? O sofrimento com Deus é difícil, mas o sofrimento sem Deus é impossível. Então, nós precisamos permanecer firmes. É isso que Deus espera de nós, fidelidade a Ele. É isso que eu entendo desses versículos que a gente leu até aqui, o 8 e o 9. Vocês têm alguma coisa para falar desse versículo, gente? Ou dos outros? Podem falar. Deixa eu ver a pergunta aqui da... Mas ele vai parecer que é bonzinho, afinal, se ele for malvadão, as pessoas não vão cair na ladainha dele. É certo dizer isso? Ou ele vai ser um malvado desde o começo? Não. No começo, ele vai ser realmente
bonzinho. Ele vai aparecer meio que querendo pacificar. Inclusive, ele vai promover um acordo de paz entre Israel, por exemplo. E ele vai, no começo, né, de 7 anos, 3 anos e meio, ele vai ser um doce, vai fazer todo mundo acreditar, mas na metade desse tempo ele vai quebrar e vai mostrar quem realmente ele é. Mas aqueles que têm conhecimento da palavra, aqueles que buscam a Deus, realmente vão entender quem ele é desde o começo, né? É isso. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? Podem mandar aqui. Deu para entender? Eu não sei o nome de quem mandou. Xi, tá escrito Xi. Yasmin. Deu para entender, Yasmin? Então tá, vamos ler o 11, gente. Então vamos retomar aqui rapidinho. O dragão o diabo, é Satanás. Esse bicho, essa besta que a gente vê aqui, que a gente viu, esse é o anticristo. O anticristo, ele é como se fosse a encarnação de Satanás, gente. É como se fosse todo o poder de Satanás, só que manifestado em alguém como em um ser humano, porque ele vai vir realmente como um humano para fazer todos acreditarem nas mentiras dele. Os governantes que surgiram podem ser considerados falsos profetas aliados do anticristo? Aliados do anticristo não, porque o anticristo ainda não apareceu, ainda não é o tempo do anticristo, né? Tem muitos acontecimentos antes dele aparecer. Então, o anticristo, aliados ao anticristo ainda não. Porém, anticristo é um adjetivo, é uma característica, alguém que é contra Cristo, né? Anticristo. Então, sim, já existiram muitos anticristos até o dia de hoje, todos aqueles que são contra Cristo são anticristos. Só ainda não estão aliados ao anticristo, não estão. Mas vai se levantar o grande anticristo, né? Esse falso, né? Esse ser humano falso com o poder de Satanás. E esse sim vai ser o verdadeiro anticristo. Mais pergunta, gente? Nada, Matheus. Tá, vamos lá. Versículo 11. Já tá acabando, gente. Então vi outro monstro que subia da terra. É bom lembrar, o primeiro monstro que a gente leu no versículo 1, ele não subia da terra, ele subia do mar. Então, o que dá para ver? Aquele que subia do mar. O mar quer dizer o quê? O mar quer dizer povos, quer dizer nações. Eu até escrevi aqui a referência, mas eu faço uma bagunça no meu caderno que depois eu não acho mais nada. Povos. Esse mar quer dizer povos, quer dizer línguas, quer dizer tudo. A multidão, tipo uma multidão de pessoas. Então, esse anticristo, ele vai vir do mundo, ele vai vir de diversas nações, né? Tanto que quando ele se levantar, ele vai se levantar com uma potência mundial, com um governo mundial sobre a Terra. O dragão é Satanás, né? E agora a gente vai começar a ver o falso profeta. O falso profeta, ele se levanta da terra, não é do mar, que é das nações. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Então, gente, deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Depois você corta essas coisinhas rápidas, se você quiser, né? Também, mas... Então, o que vai acontecer, gente? Em primeiro lugar, algumas versões vai estar escrito besta que é o anticristo. O dragão é Satanás. O falso profeta é o que a gente vai falar agora. O falso profeta, ele quer dizer que... Aqui começa falando que ele tem 2 chifres. A gente consegue ver que o monstro, ele tinha 10 chifres. Então, 2 chifres significa que o falso profeta, né, o anticristo, ele tinha 10 chifres. Então,
Os 2 chifres significam que o falso profeta, ele tinha menos poder que o anticristo, porque eram 2 chifres, então simboliza menos poder. Segundo lugar, a gente vê que ele tinha uma aparência de cordeiro, porém ele falava como se fosse... Ele tinha aparência de cordeiro, mas falava como um dragão. O que isso quer dizer? Que provavelmente, como ele veio da terra, a terra quer dizer, pode simbolizar a terra prometida. Então, provavelmente, né, o livro estava falando que eu estava estudando, que provavelmente ele vai ser um judeu. Ele vai vir de judeu, porque terra quer dizer terra prometida. E por ser um falso profeta, o profeta vem da onde? Vem dos judeus, né? Vem da igreja. Não é profeta de mundo. A gente não vem falando profeta. Toda vez que fala profeta, a gente já associa ao evangelho, né? Ao cristianismo ou ao judaísmo, que antigamente, no Antigo Testamento, a gente vê diversos profetas. Então, por ser falso profeta e por falar que ele veio da terra, provavelmente tem uma ligação com terra prometida. Então, dá a entender que esse falso profeta é judeu. Ele falava como um dragão, o que significa que ele vai tentar se passar, ele se vestia como cordeiro, mas falava como dragão. Ele vai tentar passar como um seguidor de Jesus, ele vai se identificar como um mensageiro de Deus. Então ele vai falar, eu sou profeta de Deus, Só esperar o Matheus chegar, galerinha. Não foi a mensagem. What? Esse novo link não foi aqui. Calma aí. Deixa eu entrar só com a conta do propósito. Desculpa, tio. Aí. Para bolas. Aqui. Agora são 6h25. Chegou todo mundo? Sim, só tô abrindo aqui com a conta do propósito. One moment. Pronto. Pronto, pode começar? Vou voltar aqui rapidinho. Então ele vai vir com uma aparência de cordeiro e vai falar como um dragão, que significa que ele vai tentar se passar como um seguidor de Jesus e ele vai se identificar como um mensageiro de Deus. Terceiro ponto que a gente leu nesse versículo aqui, ele vai tentar disfarçar a atenção das testemunhas, fazendo cair fogo do céu. Então a gente vai ver aqui que ele faz esse falso profeta, ele faz diversos milagres, consegue promover diversos sinais. Quando tem no capítulo 11 que fala das grandes testemunhas, provavelmente é quando também vai aparecer o falso profeta.
E assim como as minhas testemunhas, vai falar lá no capítulo 11, eles vão fazer parar de chover, e não vai chover quando eles falarem que não vai chover. Então vão acontecer diversos milagres sobrenaturais nesse tempo. Porém, o falso profeta também vai executar diversos milagres sobrenaturais. E isso quer dizer que o quê? A gente não pode identificar quem é de Deus e quem não é de Deus pelos sinais, sabe? Hoje em dia a gente já consegue ver isso. Ah, porque essa pessoa orou e eu fui curada. Jesus vai falar lá na época, a Bíblia fala, Jesus vai falar, quando chegar nos fins do tempo, Jesus, eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz isso no seu nome, eu fiz isso no seu nome, venham benditos do meu Pai. E aí vai acontecer a mesma coisa. Jesus, eu fiz isso no seu nome, eu fiz isso no seu nome. Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. O que isso quer dizer? Não tem a ver com sinais, tem a ver com o seu coração, tem a ver com quem você é. O falso profeta também vai executar diversos sinais. Falsos profetas que já existiram, já executaram diversos sinais. A gente não pode ver quem é de Deus e quem não é, baseado nos sinais. E aí, será difícil distinguir as duas testemunhas dele. Vão aparecer duas testemunhas que a Bíblia fala que serão como Moisés e Elias, ou seja, profetas, e elas serão mortas, vão permitir que elas serão mortas. E elas vão pregar, só que como ele também vai se levantar como mensageiro de Deus, provavelmente vai ser muito difícil entender quem vão ser essas duas testemunhas e quem vai ser ele, quem realmente vai ser de Deus. Então, a gente, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, por isso que a gente tem que estar buscando a Deus, porque isso nos faz entender além dos sinais, sabe? Deus nos dá as respostas através da Bíblia, e quem tem conhecimento da Bíblia sabe o que é aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E se você não tem conhecimento disso, você acaba ingerindo, comendo, se alimentando de qualquer palavra que qualquer pessoa dá, e não da palavra de Deus que está diretamente na Bíblia. Os sinais não devem ser o nosso critério de avaliação. Por quê? Porque ele vai fazer grandes sinais. Em Mateus 24 fala que Jesus está falando, nos últimos tempos aparecerão muitos falsos profetas e eles realizarão, se você está anotando, anota aí Mateus 24, depois você lê. E eles realizarão sinais, diversos prodígios, mas nenhum desses sinais simbolizam que eles são de Deus. Jesus mesmo, ele fala que aparecerão falsos profetas. Então, não são os sinais a nossa forma de avaliação sobre quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, esse falso profeta, ele vai levantar uma imagem. Quando ele levantar essa imagem, ele vai querer que todos adorem aquela imagem. E ele vai falar, vocês não viram que ele quase foi morto? E ele está vivo, olha o poder dele, olha a força dele. E a partir disso, quando as pessoas verem esse poder que o anticristo tem, com certeza muitas pessoas que não têm entendimento, muitas pessoas que não acreditaram vão ver, porque na verdade a fé é você acreditar sem ver, mas se a gente conseguisse ver, muitas mais pessoas acreditariam, mas a gente não teria fé. Então a gente não consegue ter fé naquilo que a gente vê. A Clarinha mandou, como diz aquele versículo, meu povo perece por falta de conhecimento. Realmente, pela falta da palavra, muitos nem sabem que estão pecando. Sim, sim. Inclusive tem um versículo que fala, não recebestes porque pedirdes mal. Isso quer dizer exatamente isso. A gente não sabe como pedir, como a gente aprende a pedir, como a gente aprende a orar, tudo pela palavra. Se a gente não tem conhecimento da palavra, a gente peca sem saber, a gente não consegue ter uma ligação íntima com Deus. E então ele vai construir essa imagem e vai pedir, vai declarar que todos adorem a imagem dele, colocando o anticristo como um ser poderoso, né? Porque todos vão ver aquilo que aconteceu. E Deus, a gente acredita, mas a gente não vê. A gente vive o poder dele, mas a gente não vê. E as pessoas que não conseguem ter essa fé, elas vão ver esse poder no anticristo. E por isso muitas vão ceder e adorar ele. Verso 15. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ou seja, gente, a imagem realmente não virou vida, obviamente, ela não ganhou vida, é um simbolismo, que todos aqueles que não adorassem aquela imagem, isso já lembra a gente de Daniel, né, Nabucodonosor, quem não adorasse a imagem seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é pentecostal, e quem vai essa música aí. Então, exatamente isso. Daniel teve essa visão, e a gente vai ver muito disso aqui ligado na história de Daniel. Quem não adorasse a imagem seria morto. E aí que começa.
um povo que se levanta, um povo que não crê no anticristo, um povo que conhece a palavra de Deus, um povo que não adora a imagem. Aí tá na cara, né? O anticristo vai se levantar e vai começar a perseguir esse povo e vai quebrar todo o acordo de paz e vai mostrar quem verdadeiramente ele é. E como ele vai ter um poder mundial, né? Diversas nações estarão sob o domínio dele, muitas nações perseguirão os cristãos, perseguirão também os judeus, que são também, creem em Deus, então também são inimigos do anticristo. 16. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Inclusive, sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Gente, deixa eu comentar um negócio rapidão, um negócio importante aqui no versículo, deixa eu confirmar, aqui no versículo 16, eu vou ler na NVT, na versão transformadora, só para ter uma visão um pouquinho diferente. Tá falando assim, exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Enfim, na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender mais coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representava seu nome. Então, pessoas, isso vale até de aprendizado. Esse sinal, ele não vai ser... você, tipo, não vai pegar ele e, sem querer, eu peguei o sinal da vacina. Não, galera, não vai ser por uma vacina. Eu não sabia. Não. A pessoa vai lá, eu aceito ser não sei o que, do tal cara lá, do antigo. Não vai ser, eles não vão chamar de Cristo, né? Mas, enfim, do tal carinha lá, eu aceito. Vai ser um negócio que você vai estar ciente que você vai aceitar. E vai ser ou na mão ou na testa, não vai ser no braço. Então, isso é importante, sabe? Qualquer coisa, isso é pra sua vida. Qualquer coisa que você achar, isso é sinal da besta. Não, você só vai, tipo, só esse sinal, vai estar explícito, não vai ser nada, tipo, enganado. Vamos fazer isso, não sei o que, não. Vai estar explícito que vai ser o sinal da besta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu ia comentar. Aqui para sabedoria. Vou ler até o 18 aqui na NVT. Aqui no final 17, né, representa o número do seu nome. Aqui é preciosa a sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois o número de homem, seu número é 666. Ou seja... Exatamente, tipo, eu vejo muita gente falando, porque a vacina, não sei o que, gente, aqui tá falando quem aceitar, e outra, vai vir de uma decorrência de fatos, então imagina, aqui, eu acredito que a igreja não vai mais estar aqui, né, o filho varão, né, aqueles que realmente viveram a Bíblia, porque tem a diferença entre galardão e salvo, então eu acredito que o galardão, né, aqueles que praticaram, que viveram realmente a Bíblia, não vão mais estar aqui. Então imagina, milhões de pessoas arrebatadas, 2 testemunhas profetizando em Jerusalém, 2 testemunhas lá profetizando, fazendo sinais, maravilhas, de repente elas são mortas, e daí se levantam uma marca que você só vai conseguir comprar, vender, comer, fazer tudo com ela, é a sua identificação. Gente, é óbvio, quem já vai estar na cara, quem sabe da Bíblia vai estar na cara, e quem rejeitar esse sistema, e além de rejeitar, pregar contra esse sistema, obviamente será inimigo do Estado, inimigo do anticristo, e então a perseguição vai começar de uma forma muito maior do que a gente consegue ver, né? Jesus falou, não houveram e nem haverão dias tão ruins quanto aqueles que virão ainda. Então não vai ser a pior época, serão 3 anos e meio, mas serão os 3 anos e meio, os piores 3 anos e meio da história de perseguição, de morte, de sangue. Tanto que o dragão que a gente viu no capítulo passado e que a gente viu nesse, ele é descrito no capítulo passado como vermelho, porque vermelho é a cor do sangue, porque Satanás ele tem matado e colorindo a sua roupa de sangue por mortes inocentes dos santos, perseguindo os profetas. Então eu termino dizendo uma coisa.
o número 6 na Bíblia quer dizer, o que o número 6 é? Número do homem caído em rebelião contra Deus. O número 6 é o número do homem caído em rebelião contra Deus. Isso que significa o número 6 na Bíblia. Agora imagina o 6 3 vezes, né? Uma potência. Eu não vou ficar falando de significado, mas lembra que na Roma, né? Que aqui é colocado como algoritmo romano. Os números são letras, né? Quando a gente fala em algoritmo romano. Então, é exatamente isso. Então, se você pesquisar, você vai ver diversas pesquisas sobre isso. Mas eu não quero entrar sobre isso. 666 é a potencialização da rebelião, do homem caído em rebelião contra Deus. Ou seja, aponta para o homem em o seu máximo de independência contra Deus. Porque o anticristo vai chegar falando, todos nós somos deuses. Deus é uma mentira. Todos nós somos deuses, você é o seu Deus. E ele vai começar a proferir, a gente leu, blasfêmias contra Deus, sabe? Então ele vai fazer as pessoas acreditarem que elas são o Deus da própria vida. E isso vai fazer com que o número 666 quer dizer exatamente isso, a nossa independência máxima contra Deus. Mas nós sabemos, nós cristãos, sabemos que nós somos 100% dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus e nós não conseguimos viver sem Deus. Se com Deus está difícil, gente, imagina sem Deus. Então nós precisamos insistir, nós precisamos permanecer em Deus e precisamos permanecer na fé.